E se eu te dissesse que uma jovem de 14 ou 15 anos recebeu a visita de um anjo e aceitou uma missão que mudaria toda a história da humanidade? O que você faria se um ser celestial aparecesse na sua frente agora? Hoje vou te contar o momento exato em que tudo começou. Mas antes, eu preciso saber de uma coisa. De qual cidade você está me assistindo agora? Escreve aqui nos comentários. Eu amo saber de onde vocês são e sempre leio todos os comentários. E se você ainda não é inscrito, clica agora no botão inscrever-se aqui embaixo. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Vem fazer parte dessa comunidade. Preparado? Então bora lá. Nazaré era uma pequena e insignificante vila na região da Galileia, um lugar onde a vida transcorria de maneira simples e previsível. As casas modestas, construídas com pedras e barro, abrigavam famílias de trabalhadores humildes que viviam do cultivo da terra e de ofícios manuais. As ruas estreitas e poeirentas eram percorridas por camponeses, comerciantes locais e crianças brincando sob o sol escaldante do Oriente Médio. Nesta vila, longe dos grandes centros de poder como Jerusalém ou Roma, vivia uma jovem chamada Maria. Ela era conhecida por sua pureza, devoção e caráter exemplar. Desde criança, Maria havia sido educada nas tradições de seu povo, aprendendo as Escrituras, participando das celebrações religiosas e mantendo um relacionamento íntimo de oração com Deus. Seu coração era sincero, sua fé genuína e sua humildade notável. Maria estava prometida em casamento a José, um carpinteiro da mesma vila. O noivado, segundo os costumes judaicos da época, era um compromisso sério e juridicamente vinculante, embora o casal ainda não vivesse junto. José era descendente da linhagem real do rei Davi, um homem justo e trabalhador, conhecido por sua integridade e habilidade em seu ofício. Ele havia escolhido Maria como sua futura esposa, reconhecendo nela virtudes que admirava profundamente. A vida de Maria seguia seu curso normal, ocupada com as tarefas domésticas, auxiliando sua família e preparando-se para o casamento. Ela não tinha ambições grandiosas nem expectativas de que algo extraordinário pudesse acontecer em sua vida simples. No entanto, os planos de Deus são misteriosos e muitas vezes surpreendentes. O Criador do Universo havia escolhido justamente esta jovem humilde de Nazaré para desempenhar o papel mais importante na história da redenção humana. Preparado? Então bora lá. Foi num dia aparentemente comum que o extraordinário irrompeu na vida de Maria. Ela estava em sua casa, possivelmente orando ou realizando suas atividades cotidianas, quando de repente uma presença gloriosa encheu o ambiente. O anjo Gabriel, um dos principais mensageiros de Deus, apareceu diante dela. Não era uma aparição vaga ou uma visão nebulosa, mas uma manifestação real e poderosa de um ser celestial. Gabriel era o mesmo anjo que havia aparecido ao profeta Daniel séculos antes, trazendo revelações sobre o futuro do povo de Israel. Agora, ele estava diante de Maria com uma missão ainda mais extraordinária: anunciar a vinda do Messias prometido, o Salvador que os profetas haviam predito por gerações. A glória que emanava deste mensageiro celestial era impressionante, uma luz que não era deste mundo. Maria ficou profundamente perturbada com a aparição. O medo tomou conta de seu coração diante daquela presença sobrenatural. Seus olhos humanos contemplavam um ser de outra dimensão, e todo seu ser estremeceu com a magnitude daquele momento. Ela não compreendia por que um anjo do Senhor estaria em sua humilde morada, dirigindo-se especificamente a ela. O anjo, percebendo o temor de Maria, começou sua mensagem com palavras de conforto e encorajamento. Sua voz era ao mesmo tempo poderosa e gentil, carregando uma autoridade que vinha diretamente da presença de Deus. Gabriel sabia que as palavras que estava prestes a pronunciar mudariam não apenas a vida daquela jovem, mas o destino de toda a humanidade. Este era um momento cósmico, um ponto de convergência entre o céu e a terra, entre o divino e o humano. Salve, agraciada! O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. As palavras de Gabriel ecoaram no ambiente, carregadas de significado profundo. Esta não era uma saudação comum, mas um reconhecimento da escolha especial que Deus havia feito. Maria havia encontrado graça diante do Criador, um favor imensurável que a distinguia entre todas as mulheres que já haviam vivido ou viveriam.
Maria ficou ainda mais confusa e assustada com estas palavras. Porque um anjo a chamaria de agraciada? O que significava ser bendita entre as mulheres? Ela era apenas uma jovem simples de Nazaré, sem nada que a tornasse especial aos olhos do mundo. Não possuía riqueza, poder ou influência. Era virgem, pura e devota, mas havia muitas outras jovens em Israel com as mesmas características. Sua mente tentava compreender o significado daquela saudação extraordinária. Maria conhecia as Escrituras e sabia que quando Deus enviava seus anjos, era sempre para anunciar algo de grande importância. Havia exemplos ao longo da história de Israel. Abraão recebendo a promessa de um filho, Moisés diante da sarça ardente, Gideão sendo chamado para libertar seu povo. Mas o que Deus estaria planejando agora? E por que ela? Gabriel observava as emoções passando pelo rosto de Maria, o medo, a confusão, a humildade. Ele sabia que precisava acalmá-la antes de revelar a mensagem completa. O anjo permaneceu em silêncio por um momento, permitindo que Maria processasse a saudação inicial, preparando seu coração para a revelação extraordinária que estava prestes a receber. O ar parecia carregado de expectativa, como se toda a criação estivesse contendo a respiração, aguardando o desenrolar daquele momento sagrado. Não temas, Maria, disse Gabriel com voz reconfortante, porque achaste graça diante de Deus. O anjo percebia que precisava tranquilizar aquela jovem antes de prosseguir com sua mensagem. Maria respirou profundamente, seus olhos fixos no mensageiro celestial, seu coração ainda acelerado mas ligeiramente mais calmo. Então Gabriel fez o anúncio que reverberaria através dos séculos: Eis que conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. As palavras eram claras, mas seu significado era absolutamente extraordinário. O anjo estava anunciando não apenas um nascimento, mas o nascimento do Messias prometido, aquele que Israel aguardava há séculos. Este filho seria chamado de Filho do Altíssimo, uma designação que indicava uma relação única e especial com o próprio Deus. Ele herdaria o trono de Davi, cumprindo as profecias antigas sobre um rei eterno da linhagem davídica. Maria ouviu cada palavra com atenção, seu coração oscilando entre a admiração e a perplexidade. Ela não duvidava da veracidade da mensagem angélica, nem questionava a capacidade de Deus para realizar o impossível. Sua fé era genuína e profunda. Porém, havia um detalhe prático que sua mente humana não conseguia compreender. Com humildade e coragem, Maria fez a pergunta óbvia: como será isto? Pois não conheço varão. Ela estava reconhecendo sua virgindade, o fato de que não havia tido relações íntimas com homem algum. Segundo as leis naturais, a concepção seria impossível. Maria não estava duvidando de Deus, mas genuinamente buscando entender como aquilo que parecia impossível se tornaria realidade. Gabriel, com paciência divina, respondeu à questão de Maria revelando um dos maiores mistérios da fé: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Estas palavras descreviam algo sem precedentes na história humana. A concepção de Jesus não ocorreria por meios naturais, mas por um ato criativo direto do Espírito Santo. Deus não apenas enviaria um profeta ou um líder extraordinário, mas o próprio Filho de Deus assumiria forma humana no ventre de Maria. Esta era a encarnação, o momento em que a divindade se uniria à humanidade de forma inseparável. O poder do Altíssimo envolveria com sua sombra Maria, uma linguagem que evocava a presença divina que havia enchido o tabernáculo no deserto durante o êxodo de Israel. Assim como a glória de Deus havia descido sobre o tabernáculo, agora o Espírito Santo viria sobre Maria, fazendo de seu ventre o santuário mais sagrado, o lugar onde Deus habitaria em forma humana. Maria tentava absorver a magnitude desta revelação. Ela seria mãe, mas permaneceria virgem na concepção. Carregaria em seu ventre não apenas uma criança humana, mas o próprio Filho de Deus. Este menino seria totalmente humano, mas também totalmente divino, um mistério que desafiaria a compreensão humana por todos os séculos seguintes. O anjo ainda não havia terminado.
Para fortalecer a fé de Maria e mostrar-lhe que nada é impossível para Deus, Gabriel compartilhou mais uma notícia surpreendente. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e já está no 6º mês aquela que era chamada estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis. A menção de Isabel trouxe uma nova dimensão de compreensão para Maria. Isabel era sua prima, uma mulher já idosa que havia sofrido durante anos com a dor da infertilidade. Na cultura judaica, a esterilidade era considerada uma vergonha, um sinal de desfavor divino. Isabel e seu marido Zacarias, um sacerdote justo, haviam orado durante décadas por um filho, mas seus pedidos pareciam não ter resposta. Agora, Gabriel revelava que Isabel estava grávida no 6º mês de gestação. Este era um milagre paralelo ao que estava sendo anunciado a Maria. Assim como Sara havia concebido Isaque na velhice, e Ana havia dado à luz Samuel depois de anos de esterilidade, Isabel agora experimentava a intervenção milagrosa de Deus. Seu filho seria João Batista, aquele que prepararia o caminho para o Messias. Este sinal servia a múltiplos propósitos. Primeiro, demonstrava que Deus estava iniciando algo grandioso, 2 nascimentos milagrosos, conectados em propósito divino. João seria o precursor, o profeta que anunciaria a chegada do Salvador. Jesus seria o próprio Salvador, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Segundo, o milagre de Isabel oferecia a Maria uma confirmação tangível de que o impossível era possível para Deus. Se Deus podia dar um filho a uma mulher estéril e idosa, certamente poderia fazer uma virgem conceber pelo poder do Espírito Santo. As leis da natureza não limitavam o Criador da natureza. Terceiro, proporcionava a Maria alguém com quem compartilhar esta experiência extraordinária. Isabel, que também estava vivendo um milagre, seria capaz de compreender e apoiar Maria de uma maneira que poucas outras pessoas poderiam. As duas mulheres, unidas por milagres divinos, formariam um vínculo especial durante aqueles meses de gestação. Após ouvir toda a mensagem de Gabriel, compreendendo o milagre que seria realizado nela e através dela, Maria chegou ao momento da decisão. O anjo havia entregue a mensagem de Deus, mas aguardava sua resposta. Deus, em sua soberania, escolhera Maria, mas em seu amor e respeito pela vontade humana, esperava seu consentimento. Maria tinha plena consciência das implicações de aceitar este chamado. Ela sabia que engravidar antes do casamento, mesmo que por intervenção divina, poderia trazer graves consequências sociais. Segundo a lei judaica, uma mulher prometida que engravidasse de outro homem poderia ser apedrejada até a morte. Mesmo que escapasse da pena máxima, enfrentaria vergonha pública, rejeição de José e o estigma social pelo resto de sua vida. Além disso, como ela explicaria o inexplicável? Como faria as pessoas compreenderem que havia concebido pelo Espírito Santo? Quem acreditaria em uma história tão extraordinária? Maria poderia prever as suspeitas, os olhares de julgamento, os sussurros pelas ruas de Nazaré. Sua reputação seria destruída aos olhos de muitos. Porém, naquele momento crucial, Maria demonstrou uma fé e uma coragem extraordinárias. Ela não se prendeu aos medos humanos nem às preocupações com sua própria segurança ou reputação. Seu coração estava sintonizado com a vontade de Deus, e ela reconhecia a honra indescritível de ser escolhida para este papel único na história da salvação. Com humildade profunda e entrega absoluta, Maria pronunciou as palavras que mudariam tudo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Este sim simples, mas profundo, abriu as portas para a encarnação de Cristo. Maria se declarou serva, disponível para ser usada por Deus da maneira que Ele determinasse, confiando completamente em sua bondade e provisão. No momento em que Maria pronunciou seu consentimento, o anjo Gabriel partiu de sua presença. A visitação celestial havia terminado, mas suas consequências estavam apenas começando. O Verbo, que estava com Deus desde a eternidade, começou a tomar forma humana no ventre daquela jovem virgem de Nazaré. Este foi o momento da encarnação, quando Deus se fez homem. A Anunciação representa um dos pontos de virada mais significativos na história da redenção humana. Desde a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, a humanidade havia estado separada de Deus pelo pecado.
Gerações haviam esperado pelo libertador prometido, aquele que esmagaria a cabeça da serpente e restauraria a comunhão entre Deus e seu povo. Agora, no momento mais improvável, no lugar mais inesperado, através da pessoa menos provável aos olhos do mundo, Deus estava iniciando o cumprimento de todas as suas promessas. O Messias não nasceria em um palácio real, ou seria anunciado primeiro aos poderosos e influentes. Sua vinda seria marcada pela humildade desde o início, começando com uma jovem simples que disse sim ao plano divino. A fé de Maria é um exemplo poderoso para todos os crentes. Ela não exigiu provas adicionais, nem estabeleceu condições para sua obediência. Não compreendeu completamente como tudo aconteceria, mas confiou no caráter de Deus. Ela aceitou o risco, abraçou o mistério e entregou-se totalmente ao propósito divino para sua vida. O papel de Maria na história da salvação é único e insubstituível. Ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, a mulher através de quem Deus entraria no mundo humano. Seu ventre seria o primeiro tabernáculo de Cristo, seu leite o primeiro alimento do bebê Jesus, suas canções de ninar as primeiras melodias que o Filho de Deus ouviria com ouvidos humanos. A Anunciação também nos ensina sobre o caráter de Deus. Ele poderia ter escolhido qualquer método para enviar seu Filho ao mundo, mas escolheu o caminho da vulnerabilidade humana. Jesus não apareceria como um adulto poderoso, mas nasceria como um bebê indefeso, cresceria como uma criança, experimentaria a adolescência e a vida adulta. Ele conheceria a fome, o cansaço, a dor e todas as limitações da existência humana, exceto o pecado. Este ato de humildade divina, Deus tornando-se homem, demonstra o amor incompreensível do Criador por sua criação. O Todo-Poderoso não permaneceu distante em sua glória celestial, mas desceu para caminhar entre nós, para nos ensinar, curar, perdoar, finalmente, morrer em nosso lugar. A Anunciação foi o primeiro passo nesta jornada de amor redentor que culminaria na cruz e na ressurreição. Hoje, quando refletimos sobre a Anunciação, somos chamados a imitar a fé de Maria, a estar disponíveis para os planos de Deus em nossas vidas, mesmo quando parecem impossíveis ou desconfortáveis. Somos desafiados a dizer nosso próprio sim ao chamado divino, confiando que aquele que começou a boa obra também a completará. A história da Anunciação continua a inspirar milhões ao redor do mundo, lembrando-nos de que Deus escolhe o humilde, capacita o fraco e realiza o impossível através daqueles que confiam nele. Naqueles dias, o vasto Império Romano estendia-se por terras distantes, e César Augusto, o poderoso imperador, decidiu realizar um recenseamento de todos os habitantes sob seu domínio. Este decreto não era apenas um capricho administrativo, mas uma demonstração do controle absoluto de Roma sobre os povos conquistados. Cada pessoa deveria retornar à sua cidade de origem para ser registrada, garantindo que os impostos fossem cobrados com precisão e que o império mantivesse seu registro meticuloso de súditos. Para José, um humilde carpinteiro da pequena vila de Nazaré, na Galileia, este decreto significava uma jornada árdua. Ele era descendente da linhagem do rei Davi, aquele que havia sido o maior monarca de Israel séculos antes. Por isso, José precisava viajar até Belém, a cidade de Davi, localizada na região da Judéia. A viagem não seria fácil. Eram aproximadamente 150 quilômetros através de terrenos acidentados, colinas pedregosas e vales áridos. Mas a lei romana era inflexível, e não havia como escapar da obrigação. O que tornava esta jornada ainda mais desafiadora era que José não viajaria sozinho. Maria, sua jovem esposa, estava grávida, em estágio avançado de gestação. Ela carregava em seu ventre um segredo extraordinário, uma promessa divina que mudaria o curso da história humana. Meses antes, algo extraordinário havia acontecido na vida de Maria. Ela era uma jovem virgem, prometida em casamento a José, vivendo uma vida simples e devota em Nazaré. Um dia, o anjo Gabriel apareceu diante dela, trazendo uma mensagem que a encheu de temor e admiração. O mensageiro celestial anunciou que ela havia sido escolhida entre todas as mulheres para conceber e dar à luz um filho pelo poder do Espírito Santo. Não temas, Maria, disse o anjo, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai.
Ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Maria, apesar de sua juventude e da magnitude desta revelação, respondeu com fé e humildade: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela aceitou o plano divino, mesmo sem compreender completamente como tudo aquilo seria possível ou quais provações teria que enfrentar. José, quando soube da gravidez de Maria, ficou profundamente perturbado. Sendo um homem justo, não queria expô-la à vergonha pública, mas também não entendia o que havia acontecido. Foi então que um anjo lhe apareceu em sonho, explicando: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José despertou e obedeceu, tomando Maria como esposa e protegendo-a com devoção. Quando chegou o momento de partir para Belém, Maria e José iniciaram sua jornada com determinação. A jovem mãe, montada num humilde jumento, balançava suavemente enquanto o animal caminhava pelos caminhos poeirentos. José seguia ao lado, guiando o animal com cuidado, atento a cada movimento de Maria, preocupado com seu bem-estar e com a criança que estava prestes a nascer. A viagem durou vários dias. Eles atravessaram planícies e montanhas, enfrentaram o sol escaldante durante o dia e o frio cortante das noites no deserto. Outras famílias também viajavam para suas cidades de origem, criando um fluxo constante de pessoas nas estradas. Havia comerciantes com suas caravanas, soldados romanos patrulhando, camponeses conduzindo rebanhos. Todos obedeciam ao decreto imperial, cada um carregando suas próprias histórias, esperanças e fardos. Maria sentia as contrações aumentarem gradualmente. A cada quilômetro percorrido, ficava mais evidente que o momento do nascimento estava se aproximando rapidamente. José apressava o passo sempre que possível, ansioso para encontrar um lugar seguro e confortável onde Maria pudesse dar à luz em paz e dignidade. Finalmente, após dias de viagem extenuante, as silhuetas das construções de Belém apareceram no horizonte. A pequena cidade estava irreconhecível, transbordando de pessoas que haviam chegado para o recenseamento. As ruas estreitas estavam lotadas, havia tumulto por toda parte, e encontrar abrigo parecia uma tarefa impossível. José, com crescente desespero, bateu à porta de várias hospedarias. Por favor, implorava ele, minha esposa está prestes a dar à luz. Precisamos de um lugar para passar a noite. Mas a resposta era sempre a mesma, não havia espaço disponível. Todas as acomodações estavam ocupadas. Os proprietários, embora alguns demonstrassem simpatia, não podiam fazer nada. Seus estabelecimentos estavam lotados até o limite. A noite caía rapidamente sobre Belém, trazendo consigo um frio penetrante. Maria estava em trabalho de parto ativo, e José sabia que não podiam continuar vagando pelas ruas. A situação era desesperadora. O Salvador do mundo estava prestes a nascer, e não havia ninguém disposto a abrir suas portas para recebê-lo. Foi quando um hospedeiro, movido por compaixão ao ver o estado de Maria, ofereceu uma solução humilde. Não tenho quartos disponíveis, mas há um estábulo nos fundos onde guardo os animais. Não é muito, mas ao menos vocês terão um teto sobre suas cabeças e estarão protegidos do frio da noite. José aceitou imediatamente. Eles foram conduzidos até o estábulo, um abrigo rústico com paredes de pedra, chão de terra batida coberto de palha, e o ar impregnado com o cheiro característico dos animais. Ali estavam bois, jumentos e ovelhas, que mastigavam tranquilamente seu feno, alheios ao evento extraordinário que estava prestes a ocorrer. José preparou apressadamente um espaço o mais limpo e confortável possível para Maria, usando toda a palha fresca que conseguiu encontrar. Naquela noite santa, sob o céu estrelado de Belém, cercada apenas por José e pelos animais do estábulo, Maria deu à luz seu filho primogênito. O momento foi marcado por uma simplicidade profunda e comovente. Não havia médicos, parteiras ou familiares ao redor, apenas um casal jovem, longe de casa, vivenciando o milagre mais extraordinário da história humana em condições extremamente humildes. O bebê nasceu saudável, e seu primeiro choro ecoou suavemente nas paredes do estábulo, anunciando a chegada do Messias prometido há séculos pelos profetas. Maria, exausta mas radiante de amor, envolveu o menino em panos limpos que havia trazido para a jornada.
Ela o segurou nos braços, contemplando seu rostinho perfeito, maravilhada com a realidade de que este pequeno ser era verdadeiramente o Filho de Deus. José observava emocionado, sentindo o peso da responsabilidade de proteger e criar aquele que seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Ele improvisou um berço usando a manjedoura, o coxo onde os animais se alimentavam. Forrou-a cuidadosamente com palha macia e panos limpos, criando um leito simples mas acolhedor para o recém-nascido. Ali, na manjedoura, foi colocado o bebê Jesus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, repousava pacificamente num berço destinado aos animais. Esta imagem, de extrema humildade e absoluta glória coexistindo, tornaria-se um dos símbolos mais poderosos da fé cristã. O céu havia descido à terra, e a divindade havia assumido forma humana no lugar mais improvável e humilde imaginável. Enquanto isso, nas colinas próximas a Belém, um grupo de pastores vigiava seus rebanhos durante a noite. Era um trabalho árduo e solitário, permanecendo alerta contra predadores e ladrões, sob o manto escuro da noite. Estes homens eram considerados pessoas simples pela sociedade, de baixa condição social, mas eram fiéis em suas responsabilidades. De repente, a escuridão da noite foi rasgada por uma luz gloriosa. Um anjo do Senhor apareceu diante dos pastores, e a glória divina resplandeceu ao redor deles. Os pastores foram tomados por grande temor, caindo de joelhos, protegendo os olhos do brilho intenso, tremendo diante da manifestação celestial. O anjo falou com voz reconfortante: Não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Imediatamente, uma multidão de exércitos celestiais juntou-se ao anjo, enchendo os céus com cânticos de louvor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. A música celestial reverberava pelos campos, uma sinfonia divina celebrando o nascimento do Salvador. Era como se todo o céu se regozijasse, incapaz de conter a alegria deste momento cósmico. Quando os anjos retornaram ao céu e a luz divina se dissipou, os pastores olharam uns para os outros, ainda atordoados pelo que haviam presenciado. Rapidamente, tomaram uma decisão: vamos já até Belém ver isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Os pastores deixaram seus rebanhos e correram até Belém. Seguindo as indicações do anjo, procuraram por um bebê em uma manjedoura, um sinal inusitado que os guiaria até o Messias. Percorreram as ruas da cidade até encontrarem o estábulo. Ali, exatamente como o anjo havia anunciado, encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Estes homens simples, os primeiros visitantes do recém-nascido Salvador, foram também as primeiras testemunhas a compartilhar a notícia do nascimento de Jesus. Ajoelharam-se diante da manjedoura com profunda reverência, seus corações transbordando de alegria e admiração. Contaram a Maria e José sobre a aparição angélica, sobre a multidão celestial e a mensagem que haviam recebido. Maria guardava todas estas palavras, meditando sobre elas em seu coração. Cada detalhe, cada revelação, cada manifestação sobrenatural, ela ponderava sobre tudo isso, começando a compreender gradualmente a magnitude do que estava acontecendo. José ouvia atentamente, fortalecido na fé e na certeza de que estava cumprindo seu papel no plano divino. Os pastores, após adorarem o menino Jesus, retornaram aos campos glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Eles se tornaram os primeiros evangelistas, espalhando a notícia do nascimento do Messias por onde passavam. Sua alegria era contagiante, e sua história extraordinária começava a se espalhar por Belém e arredores. O nascimento de Jesus em Belém representa o cumprimento de antigas profecias e o início de uma nova era na relação entre Deus e a humanidade. O profeta Isaías havia predito séculos antes: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Miqueias havia profetizado que de Belém sairia aquele que governaria Israel. A humildade extrema das circunstâncias do nascimento de Jesus não foi acidental, mas profundamente significativa.
O Filho de Deus não nasceu em palácios luxuosos, rodeado de riqueza e poder terreno. Ele veio ao mundo da forma mais simples possível, identificando-se imediatamente com os pobres, os marginalizados, os esquecidos pela sociedade. Sua manjedoura era um símbolo poderoso. O pão da vida repousava no lugar onde os animais se alimentavam, prenunciando que ele seria o alimento espiritual da humanidade. A presença dos pastores como primeiras testemunhas também carrega significado profundo. Numa sociedade que os considerava pessoas de baixo status, Deus escolheu revelá-los primeiro a estes homens humildes. Isso demonstrava que a salvação trazida por Jesus seria para todos, independentemente de posição social, riqueza ou prestígio. Aquela noite em Belém mudou o curso da história para sempre. O céu tocou a terra, a eternidade invadiu o tempo, e Deus se fez homem. Jesus cresceria, ensinaria, realizaria milagres, morreria na cruz pelos pecados da humanidade e ressuscitaria, oferecendo salvação e vida eterna a todos que nele crescem. Mas tudo começou ali, numa simples manjedoura, com o choro de um bebê que era, ao mesmo tempo, completamente humano e completamente divino. Este é o mistério e a maravilha do Natal, a celebração do amor incondicional de Deus pela humanidade, manifestado no presente mais precioso que o céu poderia oferecer, o próprio Filho de Deus.